Então, gente, vamos para a última parte dessa aula do sistema endócrino, né? E aí, então, nós vamos ver a parte do sistema reprodutor, né? Os hormônios do sistema reprodutor. Só lembrando, né, gente, que nós vamos ter depois, lá na terceira fase, na fisiologia 2, vamos falar só sobre o sistema reprodutor, né? Quando chegar a vez dele. E aí a gente vai voltar com assim mais ênfase, mais detalhes para esse sistema. Agora a gente tem, né, o objetivo é falar sobre as glândulas, né, sobre os ovários e sobre os testículos e os hormônios produzidos, ok? Então vamos lá. Então, nós temos as gônadas, né? Que são nas mulheres os ovários e nos homens os testículos, e essas gônadas, então, elas produzem os hormônios, né? Os ovários, os hormônios femininos, e os testículos, os hormônios masculinos. Já vimos, né, a questão dos andrógenos lá na suprarrenal. Então vamos começar pelos ovários, né? Vamos começar pelas mulheres aqui, falando então dos ovários. Só rapidinho, lembrando, né, gente, que nós temos então, a mulher tem de estrutura interna, né, o útero, as tubas uterinas, que antigamente eram chamadas de trompas, e aí os ovários. Então, os ovários são dois, né, por isso que a gente fala os ovários, então é um par de estruturas localizadas na cavidade pélvica, né, no final, assim, tem as tubas, daí tem as fímbrias das tubas, e aí os ovários, eles não são ligados aos ovários diretamente, desculpe, não são ligados às tubas diretamente, mas eles têm ali, ficam muito próximos. Então, a grande importância, né, dos ovários, os hormônios produzidos são o estrógeno ou estrogênio e a progesterona. Falando aqui eu já falei, né, estrógeno ou estrogênio, e vocês vão encontrar várias outras nomenclaturas, porque são derivados, né, do estrogênio. Então, tipo assim, se você pega agora uma bula de uma pílula anticoncepcional, né, de um contraceptivo oral e mesmo do injetável que tenha estrogênio, você vai encontrar com outros nomes, com outras nomenclaturas, mas são derivados, né, quando a gente fala estrógeno, estrogênio, a gente está falando então de uma nomenclatura geral, tá? Mas guardem esses nomes porque eles são importantíssimos, né? Então, qual a importância dos ovários? Então, por conta dos hormônios produzidos, eles são responsáveis pelo desenvolvimento e também pela manutenção das características sexuais femininas. Veja bem, desenvolvimento, então, é aquela parte assim, principalmente ali da puberdade, né? Então, quando, no caso, a menina vai entrar na menarca, o que que significa, né? Quando ela tiver a menarca, que vai ser a primeira menstruação. Então, para ter a primeira menstruação, primeiro vão ocorrer várias mudanças que a gente chama de caracteres sexuais secundários, né? Então, o corpo dela vai mudar um pouco o formato, ela vai ter mais cintura, vai aumentar um pouco as nádegas, vai aumentar as mamas, né? A cintura fica mais afinada, vão começar a desenvolver os pelos pubianos, certo? Então, são os caracteres secundários. O que seria o caractere principal, o primário? Seria a vinda da menstruação, né? A primeira menstruação que a gente chama de menarca. Pois bem, para acontecer tudo isso, precisa o desenvolvimento, a formação dos hormônios. Então, os hormônios que são produzidos nos ovários que vão ser os responsáveis por tudo isso. E depois a manutenção, né? Então, a mulher, a partir da menarca, ela já entra ela vai ter condições de procriar, né? Então, a gente diz que ela já fica fértil, né, ela já tem condições, então, de engravidar. E aí, esse período fértil da mulher, ele vai até quando ela atinge a menopausa, né? Quando então, por conta também dos hormônios, daí pela diminuição dos hormônios, a mulher sai do período fértil, né? Ela não vai mais poder engravidar. Ela continua com, né? Se ela não tirou, ela tem útero, ela tem tubas, ela tem ovários,
Só que por conta do tipo assim, do envelhecimento desses ovários, né, eles vão diminuir a produção de estrogênio e progesterona, né, e por conta disso, então a mulher não vai mais ter, ela não vai mais ter ovulação, né, que daqui a pouco nós vamos falar sobre a ovulação, e aí então ela não pode mais engravidar, certo? E também essa falta de hormônios, principalmente do estrogênio, ela vai afetando um pouco essas características sexuais femininas. Então, quer ver um exemplo? Ali como caractere sexual secundário, né, enquanto ela está passando ali para a adolescência, a puberdade, aumenta o tamanho dos órgãos sexuais, dos grandes lábios, a vagina fica mais elástica, fica lubrificada, então tudo preparando, né? É como animal, ele prepara para a cópula, ele prepara para uma fecundação. Depois, quando acaba, né? Então, lá na menopausa, que acontece pela diminuição dos hormônios, a mulher não vai mais passar por uma fecundação. Então, é como se a natureza pensa, agora não precisa mais. Então, a mulher começa a ter uma atrofia vaginal, né? Isso depois vocês vão estudar até melhor em ginecologia, mas uma atrofia vaginal diminui a lubrificação, certo? Então tem várias características, né? Algumas ruins, como depois nós vamos ver que o estrogênio ele interfere na absorção do cálcio pelos ossos, né? Então acaba perdendo esse cálcio. E aí isso vai trazendo alguns distúrbios, né, e algumas, digamos assim, algumas queixas para a mulher, certo? Mas aí então para a gente ver a importância do estrogênio e da progesterona. Aí vem a discussão, né, mas dá para fazer reposição? Dá sim, dá, pode, deve, né, com algumas considerações, do tipo assim, aquela mulher, eu tô falando bem genérico, já falei, nós vamos dar aula disso lá na terceira fase. Mas assim, só para que fique aquela curiosidade, né? Mas aquela mulher, então, que ela tem uma história pregressa, principalmente uma história familiar, de câncer de mama, estrógeno dependente, né? Porque tem cânceres de mama diferentes, mas aquele tumor que era dependente de estrogênio, que se alimentava de estrogênio, essa mulher, ela não deve fazer reposição hormonal e antes mesmo, ela não deveria usar contraceptivos com estrogênio. Por quê? Porque se ela já tem uma história, uma chance, né, uma questão hereditária de poder ter, não quer dizer que ela vai ter, mas de poder desenvolver também um câncer de mama, se ela ainda alimenta isso, né, tipo assim, ela ainda toma um medicamento, que é um contraceptivo com estrogênio, e depois ela faz reposição de estrogênio, ela vai estar colaborando, né, para essa situação. Mas então, são casos bem pontuais, por isso que não pode ter generalização. E o que se diz hoje, vocês devem ler sobre isso, mas o que se diz hoje sobre reposição hormonal? Ela tem que ser feita olhando para cada mulher. Então, cada mulher vai ser estudada, vai ser vista a sua situação e aí vai ser determinada a reposição ou não, certo? Bem, vamos continuar falando aqui dos hormônios, né? Então, junto com o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante que vieram lá da adenohipófise, né? O estrogênio e a progesterona regulam o ciclo menstrual, mantêm a gravidez e preparam as glândulas mamárias para a lactação. Então, o que a gente quer dizer com essa frase? Que eles são very, very, very important, né? Então, a mulher não consegue viver bem se ela tem um distúrbio hormonal relacionado a isso. Então, muitas mulheres não conseguem engravidar, vão ver o problema é hormonal. Elas têm um ciclo menstrual todo desregulado, né? Depois nós vamos ver o que que é isso. O problema é hormonal, tá? Às vezes, amamentação, né? A gente vai falar muito ainda para frente sobre isso. Mas, assim, ó, a gente parte do princípio de que toda mulher consegue amamentar, certo? A não ser aquelas que têm problemas hormonais, que a mama não se desenvolve, né? E aí, por isso, problemas hormonais. Certo? Bem, os ovários também produzem um hormônio chamado relaxina ou relaxina, tá?
que lá perto do parto, esse hormônio vai fazer com que a sínfise púbica, né, que é formada por ossos, sofra um relaxamento, tá? E aí ajude na dilatação do colo do útero, também, né, essa relaxina para que ocorra o parto natural, né? Então, nós sabemos que o colo do útero vai dilatar por uma ação da ocitocina, mas esse hormônio também vai ajudar, então o nome já diz, ele provoca um relaxamento. E o hormônio chamado inibina também é importante, que é produzido nos ovários, ele inibe a secreção do hormônio folículo estimulante, tá? Ele avisa lá a adenopófise de que já tem quantidade de hormônios sendo produzidos ali suficientemente, eu já vou mostrar para vocês, e aí não precisa mais folículo estimulante. Bem, gente, esse é um gráfico que deveria ter toda mulher deveria ter um quadrinho desse gráfico, né? Principalmente quem estuda, para entender o efeito dos hormônios no mês da mulher. Então, eu sempre gosto de lembrar aqui, né? É até de uma música que tem uma musiquinha que fala assim: mulher de fases, você sabe, estava morrendo de saudade. Então, essa mulher de fases, o que que é nós somos, né? A mulher, ela tem fases. Ela tem um ciclo menstrual, certo? O ciclo menstrual ele começa, presta atenção agora. Um ciclo menstrual ele começa no primeiro dia da menstruação e ele termina um dia antes da próxima menstruação. Tá? Então, essa é a tal da fase da mulher, que o que acontece em cada ciclo menstrual? Acontecem modificações. Se vocês começarem, as mulheres, né, prestar atenção em si mesmas, e os meninos prestar atenção na sua namorada, na sua esposa, tá? Vocês vão ver que as mulheres não são iguais o mês inteiro. E por que elas não são iguais o mês inteiro? Porque a questão hormonal varia durante o mês. E essa questão hormonal, essa variação, ela vai afetar no humor, ela vai afetar no desejo sexual, na libido, ela vai afetar na disposição que a mulher tem para trabalhar, para passear, para tudo. Muda até a pele da mulher, certo? Por quê? Porque esses hormônios são muito importantes. Mas voltando aqui, então, na história do conceito, né, gente? Quando a gente pergunta rápido, assim, quanto dura teu ciclo menstrual? Geralmente as mulheres dizem assim, 4 dias, 5 dias, dependendo do mês. Então, errado, né, gente? Quando eu pergunto quanto dura o seu ciclo menstrual, eu quero saber de quantos e quantos dias você menstrua, certo? Então, tem mulher que menstrua a cada 30 dias, tem mulher que menstrua a cada 28, e aí as pessoas, quando respondem 4, 5 dias, elas estão dizendo quanto tempo dura o sangramento, certo? Isso não é o ciclo menstrual. O ciclo é um ciclo, ó. Então, que dia que começam os hormônios a alterar e quando termina, que daí no outro dia começa tudo de novo. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui é um gráfico que mostra um ciclo menstrual, certo? Que nesse caso aqui, ó, tem 28 dias, tá? 28 dias por quê, professora? Porque a maioria das mulheres tem ciclos de 28 dias. Presta atenção, e é aquela que você pergunta para ela assim, né? Quando ela não sabe, você pergunta assim: o teu ciclo menstrual, a tua menstruação é regulada? Não, não é. Ah, não, o que que acontece? Todo mês adianta 2 dias. Não, não é que todo mês adianta 2 dias, né? Porque a mulher pensa no mês, ela pensa 30 dias, que tem a duração de um mês. Todo mês adianta, então ela significa que o ciclo dela é de 28 dias. Ela acha que veio, então hoje é dia, né, no meu calendário aqui, ó, hoje é dia 4 de setembro. Então tem mulher que acha assim, ó, para ser regulada, teria que vir dia 4 de setembro, 4 de outubro, 4 de novembro, 4 de dezembro. Não, isso quando o ciclo for de 30 dias. Mas tem ciclo de 34, de 32, de 30, de 29, de 28.
E aí eu pergunto, vocês meninas, vocês conhecem a duração do ciclo de vocês? Isso é uma coisa importantíssima. Como é que você vai fazer para conhecer? Agora, né, se você não conhece, a partir da tua próxima menstruação, marque, pegue um calendário e marque. Você vai decidir como, né? Por exemplo, você pega um M, escreve M em cima do primeiro dia da menstruação. Aí começa o ciclo, certo? Daí você espera no outro mês, você coloca um M de novo em cima do primeiro dia. Depois que você fizer isso uns 4, 5 meses, você vai contar quantos dias teve entre um M e outro M. E aí você vai então descobrir, vai ter a média do teu ciclo. E aí você vai entender, ó, tudo isso que acontece no teu corpo, tá? Que a gente não enxerga, algumas coisas a gente enxerga, outras não. Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que tem nesse desenho aqui. Então, aqui, ó, nessa parte de baixo, nós vamos ficar falando dos hormônios ovarianos, que são os hormônios produzidos pelos ovários, que são, ó, aqui apareceu com o nome de estradiol. Estradiol é estrogênio e progesterona. Aqui nessa parte do gráfico, nós temos os hormônios hipofisários. Quem são os hormônios hipofisários? Aqueles hormônios produzidos pela hipófise, né? No caso aqui, adenohipófise, que são quem? O hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. E essa parte aqui, ó, ela mostra esses desenhos, o que está acontecendo lá dentro do ovário durante o mês, ok? Então, nós vamos agora juntar tudo isso para entender a influência de cada um desses hormônios. Então, vamos começar. Eu vou começar aqui pelos hormônios hipofisários, porque eles é que mandam nos ovários, certo? Então, o que nós observamos aqui? No início do ciclo, certo? Nós temos uma produção. Verde é o hormônio folículo estimulante e azul é o hormônio luteinizante. Então, vamos lá. O verde. O que o hormônio folículo estimulante faz? Ele sai da adenohipófise, ele chega no ovário e ele estimula o amadurecimento dos folículos. A mulher já nasce com toda a estrutura lá do ovário, todos os, digamos assim, os ovinhos, né? Mas o nome não é ovinho, são os ovócitos, ovogônias, todas elas prontinhas, certo? Todas elas ali prontas para quê? Para quando chegar a puberdade, né, quando ela tiver a menarca ali, que ela já atingiu a fase fértil, então a fase reprodutiva, cada mês, tá? Alguns folículos desses vão amadurecer. O que é amadurecer? Eles vão crescer, eles vão se transformar em ovócitos primários e depois em ovócitos secundários. E esse amadurecimento só vai acontecer quando chegar o hormônio folículo estimulante. Certo? Então, eu falei os folículos, alguns folículos. Então, de verdade, são alguns folículos que vão começar a amadurecer, só que vai ter um que vai ser o mais poderoso, que a gente chama de folículo dominante. Então, esse mais poderoso é o que vai chegar até o final do amadurecimento. E os outros, então, vão se desmanchar ali, certo? Então, observe, ó, vamos observar que aqui é baixo, mas ele vai aumentando, né? E veja que o hormônio folículo estimulante ele vai aumentar mais do que o hormônio luteinizante nessa primeira fase aqui, certo? E olha o que está acontecendo lá no ovário. Então, um ovócito bem pequenininho, ele está aumentando, ó, ele está crescendo, certo? Lá com os hormônios, olha o que está acontecendo. Nós tínhamos uma concentração aqui pequena de progesterona e estrogênio, mas veja que agora, nessa primeira fase, começou a aumentar estrogênio. Por quê? Porque quem produz o estrogênio é o folículo. Então, como o folículo está crescendo, e ele está crescendo porque ele foi estimulado pelo hormônio folículo estimulante, começou a produzir estrogênio. Nessa outra fase aqui, ó, veja que ainda está aumentando a chegada de hormônio folículo estimulante, né? Até um pedaço aqui, ó,
foi aumentando. Olha que está aumentando mais o estrogênio e o folículo está crescendo. Quando, né, o adeno-hipófise acha que já mandou bastante hormônio folículo estimulante e observa que o folículo está mesmo aumentando, para de aumentar, de mandar tanto, continua mandando, mas não em tanta quantidade, ó. Veja que chega a baixar um pouquinho aqui a quantidade de hormônio folículo estimulante. Não é que não mande, manda, mas não manda em tanta quantidade. Mas o estrogênio continua aumentando e o folículo continua, crescendo. E aí, né, o grande momento que nós vamos ter daqui a pouco é esse aqui, no 14º dia do ciclo, que é a ovulação. O que que acontece na ovulação? Rompe o folículo, tá? E o ovócito sai lá de dentro do folículo. Então, esse é o momento da ovulação. Esse ovócito vai estar pronto para ser fecundado. Só que eu quero voltar um pouquinho antes aqui, ó, do dia do, né, do 14º dia e mostrar para vocês que o pico do estrogênio ele vai acontecer um pouquinho antes aqui do 14º dia, certo? Basicamente um dia antes, né? E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando está chegando próximo aqui do 14º dia, olhem o que o hormônio luteinizante aumentou bastante. Por quê? Porque quem vai lá e rompe o folículo, né? Quem faz romper o folículo é o hormônio luteinizante, certo? Então, o luteinizante ele vem para romper o folículo. Então, no 14º dia, que é o dia mesmo da ovulação, nós vamos ter um pico de luteinizante, um pico de folículo estimulante, e aí o estrogênio ali vai diminuir. Por quê? Porque quem estava produzindo estrogênio era o folículo, e o folículo rompeu, certo? Então, no 14º dia, nós temos essa situação. O que que acontece nesse 14º dia? É o dia que, se chegar um espermatozoide ali, a mulher vai engravidar, certo? Então, esse é o dia perigoso, tá? Que a gente diz. E aí, outra coisa muito importante que todo enfermeiro, acho que toda mulher, todo homem deveria que saber, mas principalmente os profissionais da saúde. Qual é o perigo, então, para engravidar, quando a gente não usa nenhum método anticoncepcional? É o bem no meio entre uma menstruação e outra, certo? Não é o que muita gente pensa, que é perto da menstruação. Perto da menstruação, tá? Não tem ovulação, ó. Aqui a mulher tá menstruando, nesse período aqui, bem nesse começo, ela tá menstruando. Aqui, ó, logo ela vai menstruar. Então, não tem perigo. O perigo é bem no meio, certo? Bem, passado a ovulação, né, o que que vai acontecendo? O hormônio luteinizante que vem lá da adenohipófise vai caindo, a produção, né? O hormônio folículo estimulante também. E observem agora aqui no ovário, o que está produzindo. Começa a aumentar a produção de novo de estrogênio, mas aumentar muito a produção de progesterona. Quem que está produzindo agora esse estrogênio e essa progesterona? Essa estrutura aqui, que é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo, que é uma estrutura que vai produzir progesterona e estrogênio pensando, tá, que a mulher engravidou, tá? Então, isso é uma preparação para receber o ovo ou o zigoto, no caso dela ter engravidado. E vai uns dias assim, né, o corpo lúteo preparando, produzindo progesterona e estrogênio, e essa progesterona e estrogênio vão agir aonde? Principalmente vão agir lá no endométrio, que é a parte interna do útero. Para quê? Para preparar o ninho, porque se teve fecundação, o ovo ou o zigoto vão começar a caminhar pela tuba uterina, vão chegar lá no
útero e vão fazer a nidação, né? E vão, claro, já vai começar a divisão toda de células, mas vai grudar no útero. E para grudar no útero, esse útero tem que estar cheio de vascula, ele tem que estar muito vascularizado. A gente diz que é um ninho. Quem preparou esse ninho? A progesterona e o estrogênio. Só que, às vezes, não, às vezes a mulher não engravidou. Então, o que que acontece? Esse corpo lúteo vai involuindo, vai diminuindo e ele vai se transformar nessa estrutura aqui que a gente chama de corpo albicans, ou corpo branco. E aí, como não existe mais corpo lúteo, e quem produzia o estrogênio e a progesterona, isso tudo lá no ovário está acontecendo, tá? Então, quem produzia isso, os hormônios, era o corpo lúteo. Olha o que que acontece com a progesterona e com o estrogênio. Eles diminuem bastante de produção. E esse aqui, esse período aqui antes da menstruação, porque daí ela vai menstruar. Por quê? Porque toda aquela parte do útero que foi preparada, né? Todo aquele endométrio, que é a parte interna, que foi preparada para receber o ovo e ele não chegou, ela vai descamar. Essa descamação é que é a menstruação. Certo? E a menstruação acontece por uma falta de estrogênio e progesterona, porque ela diminuiu aqui, certo? Então aí a mulher vai menstruar e aí menstruando, né? Volta para cá no primeiro dia da menstruação, ela está menstruando, mas já está começando um novo ciclo com todos esses hormônios aqui sendo produzidos, certo, gente? Eu adoraria, quem sabe na hora da integração, a gente fale algumas dúvidas que, né, vocês tenham sobre o anticoncepcional, né? Eu vou continuar a aula explicando os hormônios e quem sabe, então, quem tiver dúvida, pergunte que eu explico com o maior prazer lá na nossa interação. Os testículos, então, são as gônadas masculinas que localizam-se na bolsa escrotal, no escroto, no saco, como queiram, né? E esses testículos, eles produzem a testosterona. A mesma coisa que acontece na mulher. Primeiro, né, os hormônios, eles vão estimular o desenvolvimento das características sexuais masculinas, secundárias, e depois as primárias. O Ao contrário da mulher, que já nasce com todos os seus óvulozinhos lá, né, meio que encaminhados, né, o homem só vai começar a produzir espermatozoide a partir do momento que ele começa a produzir testosterona, né, então lá naquela fase da puberdade, quando ele tem essa maturação sexual, ele vai começar a produzir espermatozoide. E ele vai produzir espermatozoide todos os dias, então não é que fica guardado. E por isso, né, também não vou entrar, isso nós vamos ter na aula depois, no ano que vem, mas assim, por isso que um homem, ele pode ter filhos, enquanto ele tiver ereção, ele vai e tiver testosterona, ele vai ter produção de espermatozoide, então ele pode ter filho com 90 anos, 95 anos, e esses espermatozoides não estão velhos. Ele pode ter filho sem problema nenhum. A mulher, você já deve ter ouvido falar que a mulher não deve ter filhos depois de uma certa idade. Por quê? Porque aumenta a chance dessa criança nascer com problema. Por quê? Porque os óvulos dela estavam velhos. Inclusive, quando a gente tem uma grávida, né, uma gestante de mais de 35 anos, a gente já coloca ela como uma gestante de risco. Existem alguns riscos, e aí existem exames, hoje, inclusive, para avaliar o desenvolvimento do feto para ver se esse feto vai ter algum problema, por causa desses óvulos que poderiam já estar envelhecidos e com isso gerar um feto, um embrião e depois um feto com problemas. O homem também produz inibina, tá? Que inibe a secreção do hormônio folículo estimulante. E esse hormônio folículo estimulante, ele vai agir lá na formação dos espermatozoides. Então, assim, gente, eu adoraria ficar falando para vocês horas, né? E seria bem interessante, mas como a gente vai ter, né, sobre o sistema reprodutor, porque é muito importante, né? Mas como nós vamos ter depois lá no
na Fisiologia 2 é uma aula não, estudar só o sistema reprodutor, a gente volta a falar nisso. Mas, por favor, quem tiver alguma dúvida mais urgente, pergunte na aula. Se tiver vergonha de perguntar na aula, manda para mim por WhatsApp. Eu não vou contar quem perguntou, certo? Mas eu vou explicar para todo mundo, porque é bem importante. Bem, agora nós vamos então rapidamente falar, né, de outras glândulas, né, muito importantes, mas assim, que a gente vai passar mais rápido, assim, por causa da situação, assim, de falta de tempo mesmo, né? Mas então, essa glândula pineal é uma glândula que nós temos também lá no meio da cabeça, é uma glândula bem pequenininha e ela secreta uma substância chamada melatonina, que é um hormônio produzido à noite, leia-se, no escuro, certo? Então, precisa de escuro para ser produzida essa melatonina, tá? E essa melatonina, ela age no nosso sono, na qualidade do nosso sono, e ela ajuda a gente no nosso relógio biológico. Vocês já viram que vocês têm um relógio biológico, né? Vocês não têm a hora que vocês vão no banheiro, né, fazer o número 2. Vocês não têm a hora que dá um sono maior em vocês, não tem a hora que dá fome, a hora que vocês estão mais dispostos. Pois bem, esse é o relógio biológico, certo? E essa melatonina, ela ajuda nisso, tá? Conforme a gente vai ficando velho, ai, não é fácil ficar velho, né? Tudo acontece, mas vai diminuindo a produção. Então, hoje já tem pessoas, né? O Nike é um que ele toma melatonina para ajudar nessa qualidade do sono, né? Aqui no Brasil não é vendida, então como é que a gente tem, né? Muita gente toma, então a gente traz quando viaja ou tem gente que vende, né? Que importa e vende, que não pode vender em farmácia, mas é hoje uma substância muito consumida. Não sei por quê a Anvisa ainda não liberou a comercialização aqui no Brasil da melatonina, tá? E durante o dia a pineal produz a serotonina. Serotonina tem a ver também com o nosso humor, com a nossa disposição. Então, gente, olhe que desenho legal, mas não é só o desenho, né? Isso apresenta para vocês o ciclo circadiano, tá? O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico, certo? Então, aqui tem a descrição de um ciclo circadiano de uma pessoa, entre aspas, normal. O que é uma pessoa, entre aspas, normal? Aquela pessoa que trabalha, estuda, né? Que faz as atividades diárias de dia, as diárias de dia, e de noite dorme, certo? Então aí, né, vocês já podem ficar preocupados, né, e entender um pouco aquelas pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. Elas têm sim o ciclo circadiano delas um pouco alterado. Por quê? Porque quando elas deveriam estar dormindo, tipo assim, ó, a gente produz melatonina à noite. Se essa pessoa à noite ela está trabalhando, por exemplo, num hospital, ela não está no escuro. Tá? Então, o que ela tem que fazer? Durante o dia, quando ela for dormir, ela tem que dormir no máximo de escuro. Por quê? Senão a pineal dela não vai trabalhar. Certo? Aí nós temos outros problemas com aquelas pessoas que trocam muito de turno. Então, tem horas que elas trabalham de dia, de noite, e aí, quando o organismo está acostumando, porque isso aqui é uma coisa de homeostase, então ele tem que ter toda uma adaptação. Quando ele se adapta ao ciclo circadiano para dormir de noite e trabalhar de dia, daqui a pouco muda esse horário de trabalho, tem que ter toda uma adaptação. Então, essas pessoas sofrem mais, não é um sofrimento de dor, mas um sofrimento de adaptação. Então, vamos lá, vamos começar que horas o ciclo circadiano? Vamos começar ao meio-dia, né? Para a gente ir vendo. Então, gente, isso aqui é uma descrição feita considerando uma grande quantidade de pessoas. Claro, professora, mas para mim é meia hora depois. Claro, mas isso aqui é uma coisa geral. Então, vamos lá.
Considera-se que a pessoa tem uma máxima coordenação sobre o seu corpo às 14h30. Às 15h30, uma máxima velocidade de resposta para as situações. Às 17 horas, máxima eficiência cardiovascular e máxima força muscular. Às 18h30, a pessoa tem a máxima pressão sanguínea. Às 19 horas, a maior temperatura corporal. Às 21 horas, começa a secreção de melatonina, né? Que já está bem escuro, né? E aí, então, a pessoa já não fica exposta a tanta luz, certo? E aqui, de novo, aquela história de dormir com luz acesa, com abajur aceso, com televisão ligada, pode interferir pela luminosidade. Às 22h30, para o movimento intestinal. Por quê? Porque ninguém merece ter que acordar de madrugada para fazer cocô, né, gente? Então, olha que inteligente que é o corpo, tá? Para lá, porque nós temos um peristaltismo, né, no sistema digestório. Esse peristaltismo começa aqui na boca e ele termina lá no ânus. Então, de noite, a partir das 22h30, tá? O intestino recebe uma ordem: calma agora que a pessoa vai dormir. Ali por 2 horas da manhã, se ela foi dormir, né, ali pelas 10h30, 10 horas, ela vai atingir o sono profundo, tá? Às 4h30 da manhã, se você mede a temperatura corporal, é o horário de menor temperatura. Por quê? Porque todo o metabolismo está descansado, está tudo meio que parado. Hora de dormir é hora de dormir, não é hora de fazer muitas artes. Não sei quem tem muito tesão de madrugada, né? Mas assim, então, assim, entende? Tá tudo meio que parado, tá dormindo, então a temperatura corporal também baixa. Às 6 horas da manhã, a pressão sanguínea também está super baixa não, mas assim, ela está acomodada. E começa então a aumentar ali por 6h45, quando a pessoa então começa a se movimentar para levantar. Ali pelas 7h30 acaba a secreção de melatonina, porque começa a clarear o dia, tá? Ali pelas 8h30, o início do movimento intestinal, porque geralmente a pessoa já acordou, já comeu, né, o seu desjejum, já se alimentou, e aí começa toda a mobilização de novo no sistema digestório. Às 9 horas da manhã, o máximo da secreção de testosterona, e às 10 horas da manhã, máximo de alerta. E aí continua tudo, certo? Então, esse é o ciclo circadiano. Aqui tem a mesma coisa, só que com outro desenho. Legal, né, gente? Então comecem a prestar atenção em vocês, até porque a gente começa a observar em que horário que vale mais a pena estudar, em que horário que não adianta você querer estudar, porque você não vai conseguir aprender, que horário que você consegue produzir mais nos exercícios físicos, né? É bem interessante isso aqui. Então agora, gente, eu vou falar para vocês de algumas substâncias que também são chamadas de hormônios, só que os órgãos onde elas são produzidas não são chamados de glândulas, certo? Mas que elas têm uma ação sobre outras situações também. E eu vou só falar por quê? Porque nós vamos estudar esses sistemas muito mais pormenorizadamente. Ó, falei bonito. E aí depois a gente volta a falar de todas, eu juro para vocês que nós vamos falar de todas essas substâncias no semestre que vem, tá? Algumas até nesse semestre. Então vamos lá. O estômago, tá? Ele produz um hormônio chamado gastrina. Essa gastrina, ela vai agir, né, para aumentar para fazer a secreção do suco gástrico, né, para digestão e aumentar os movimentos do trato gastrointestinal. Ah, o duodeno, ele produz um peptídeo inibitório gástrico, tá? O que significa isso? Essa substância, esse hormônio, ele inibe a secreção do suco gástrico e diminui os movimentos do trato gastrointestinal.
Também o duodeno produz um hormônio chamado secretina. Eu estou falando tudo hormônio, em algumas situações nós vamos dizer que eles são enzimas, mas ele age, né? Aí até ficar, de novo eu digo, algumas literaturas nem chamam isso de hormônio. Então, o duodeno produz a secretina, que estimula a secreção do suco pancreático e da bile, tá? Então, o pâncreas, a parte digestória do pâncreas, ele produz o suco pancreático. E lá no fígado, né, nós vamos ter a produção da bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar. Vamos estudar depois isso. O duodeno também produz a colicistoquina, tá? Que vai também estimular a secreção do suco pancreático, regula agora a liberação da bile pela vesícula biliar, e essa colicistoquina é que produz aquela sensação de plenitude depois que a gente come. Bem, a placenta, né, que vai ser formada lá no útero, se a mulher engravidar, ela também produz, agora é o hormônio mesmo, que a gente considera hormônio, que é a gonadotropina ou gonadotrofina coriônica humana, tá? É essa que aparece lá que dá o teste positivo de gravidez. Qual é a ação, então, da gonadotrofina coriônica humana? Ela estimula a produção de estrogênio e progesterona. Lembra que lá que ela estava diminuindo se a mulher não engravidasse? Se a mulher engravida, tá? A placenta vai mandar um recado para os ovários e vai dizer: continue produzindo progesterona e estrogênio, certo? Ah, também a placenta produz somatotrofina coriônica humana, que vai estimular o desenvolvimento das glândulas mamárias para a amamentação. Os rins. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, também que tem uma polêmica se ele é hormônio ou não. Então, pelo nome, ó, eritro lembra eritrócito. Então, por quê? Porque esse hormônio estimula a produção dos eritrócitos, né, que são as hemácias. A pele produz vitamina D, tá? Que vai auxiliar na absorção de cálcio e fósforo. O coração também produz um hormônio chamado peptídeo natriurético atrial. Esse hormônio diminui a pressão sanguínea. O timo. O timo, ele possui determinadas funções secretoras hormonais e outras que são linfáticas, tá? Ele produz os linfócitos T. Então, as células epiteliais do timo secretam fatores peptídicos que influenciam o desenvolvimento dos linfócitos T, que vão atuar na nossa imunidade. Então, que são as interleucinas, as timosinas, a timopoetina e a timolina. O tecido adiposo também produz um hormônio chamado leptina, que suprime o apetite e pode aumentar a atividade do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. E por último, as prostaglandinas, que são consideradas também como anti-inflamatórios, né? Elas pertencem ao grupo dos eucosanoides, participam de ações metabólicas, processos fisiológicos e patológicos, por isso que eu falei do efeito anti-inflamatório. Ela produz vasodilatação ou vasoconstrição, dependendo da situação, produz uma hiperalgesia, né? Hiperalgesia é dor. Também produz a contração ou relaxamento da musculatura brônquica, né? Dos brônquios ou uterina. Atua também na proteção da mucosa gástrica e aumento da secreção de muco e cicatrização de feridas e úlceras. Então, gente, eu peço desculpas por esse final, eu só ter citado rapidamente, mas eu justifico. Nós vamos voltar a falar dessas substâncias que eu falei rápido, quando a gente estudar cada um
cada um dos sistemas para frente, certo? Então nós encerramos, né, a nós encerramos aqui o sistema endócrino, né, eu sei que ele foi bem puxado, né, foi bastante, conteúdo, mas eu acredito que vocês têm plenas condições, de dar conta desse aprendizado, né, com o estudo dirigido, com os slides, com a revisão das aulas. Então, essa aula ficou bem longa, né, são 3 partes, mas, tem que ser assim, tá? Nós voltamos a nos encontrar na próxima aula já com o sistema nervoso. Beijos e bom estudo para vocês.